Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou comentar como que você pode fazer uma tarefa agendada para rodar de tempos em tempos uma determinada transformação que você fez, certo? A gente tinha feito essa transformação aqui no vídeo anterior, né, de Jobs, e a gente veio até aqui no vídeo de Jobs, certo? E aqui o que que eu fiz para a gente melhorar esse processo, né? Eu peguei aqui de um arquivo XLS, aqui outro de XLSX, fiz o processo do join, né? E agrupamos aqui, né? Vou dar um preview aqui para vocês relembrarem. Tá aqui. E aqui o que que eu fiz? Eu salvei essa tabela, né? Essa informação em uma tabela do Postgres, tá? Eu vim aqui, está configurada a conexão com o Postgres, né? Num banco lá do Postgres, chamado TB resultado, né? E está até aqui. Até aqui, deixa eu tirar esse comando aqui, eu estava fazendo um teste. Então tá aqui, ó. A mesma tabela veio para cá, né? Então eu quero fazer o quê? Né? Que esses jobs rodem de vez em quando, né? Uma vez por dia, por exemplo, né? E essa informação seja atualizada. Beleza? Então a ideia é essa. Então, como eu fiz aqui, né? Na minha tabela, já uma observação, eu mandei dar um truncate table, certo? Então toda vez que executar aqui, ela vai apagar os dados da tabela e vai inserir novamente. Tranquilo? E o que que a gente vai simular? Aqui estão os dados, né? Até o dia. Tem um dado aqui do dia 13/7, né? Outro do dia 20/7, né? São os dois mais recentes. Então a gente vai adicionar aqui, vamos simular que a pessoa adicionou mais uma venda, né? Beleza? Cadê aqui? Eu vou aqui em Joins, está aqui minha venda, eu vou adicionar mais uma venda, como se fosse simulando mais uma vez. Vamos colocar aqui a venda 9, vai ser por dia, vamos dizer que seja por primeiro do 8 aqui. Foi do cliente, vamos dizer, 2 e a quantidade foi 200. Beleza, salvei aqui, fechei. É aqui como se fosse eu testando o dia a dia. Vamos adicionar mais uma venda. Adicionando, simulando o dia a dia ali. A venda 10 aqui por dia 2/8. Aqui o cliente 3, uma venda de 100. Beleza? Quantidade de 100. Tranquilo. Então, aqui foi o meu dia de trabalho ali, vamos assim dizer, né? Então, no final do dia, eu quero que isso rode e atualize esse banco de dados aqui. Então, aqui tem 7 registros hoje, né? O máximo é dia 20/7. Então, para isso, pessoal, o que que eu preciso fazer aqui, né? Então, aqui está a nossa transformação, aqui então tá beleza, vou só salvar ela aqui. O que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar um job aqui no Pentaho. Então, como é que eu faço isso? Né? File, novo, job. Beleza? Se eu fizer isso, cliquei aqui, ele vai abrir uma telinha que nem essa, certo? Eu só vou aqui para aproveitar o nome aqui e o caminho, por isso eu estou usando o mesmo aqui, né? Mas vai vir uma tela parecida com essa aqui, depois que você vir aqui em File, novo job. Aí você salva ele, eu salvei com esse nome já, nessa pastinha aí, ó, C, temp, etl, job. Eu costumo colocar sempre os jobs em uma pastinha, ou as transformações em outra. Então estão aqui, ó. Tem PTL, tem as transformações e tem os jobs. Beleza? O job vai estar salvo aqui. Job join. Ele salva com essa extensão KJB. Beleza? Tá aqui, ó.
E aqui a gente vai criar o job. Como é que a gente cria o job? A gente vem aqui e faz o seguinte. É, designer, tirar esse delete aqui. Então, eu venho aqui em General, Start o Job, né? Sempre começa pelo Start. Crio uma, arrasto isso aqui, ó, Transformation. Então, eu arrasto aqui para Transformation. Então, eu vou iniciar um job, vou pegar uma transformação. Então, eu vou aqui, ó, transformação, e vou escolher a transformação que eu quero utilizar para rodar de tempos em tempos. A transformação que eu quero utilizar está lá dentro da minha pastinha de transformações, e é essa daqui, ó, Job XLS, XLSX. É justamente essa daqui. Quero que execute essa daqui de tempos em tempos. Eu vou colocar só o nome aqui, Transformation, só para ficar mais Jones. Ok, não precisa nada a mais aqui. E daqui eu posso colocar uma mensagem de sucesso aqui para dizer que o job foi executado com sucesso. Beleza? Eu salvo, tranquilo. Então, esse aqui é o passo do job. Eu posso rodar ele aqui, ele vai simular isso, né? Ele vai fazer essa simulação, mas eu vou deixar para rodar no final, já com agendado, certo? Porque se eu colocar aqui, ele já vai atualizar lá. Mas os passos são esses, né? Você cria um estágio, você cria uma transformação aqui, né? Por pegando a transformação que você quer executar de tempos em tempos. E você pode colocar aqui um sucesso, pode colocar um e-mail, né? Você tem como notificar por e-mail e aí vai. Beleza? Mas não é o intuito do nosso vídeo aqui. Então a gente cria um job. E como é que eu faço para agendar de tempos em tempos? Eu vou criar dois bats, certo? Um primeiro bat chamado executa job joins, por exemplo. Então, para cada um dos meus jobs, eu crio um job desse, né? Para cada um do meu job, eu crio um job aqui, um arquivo de job para executar aquele job do Pentaho, né? Vou criar aqui no Windows um ponto .bat. Para cada job, eu crio um arquivo desse bat no Windows para rodar ali, né? Para ele executar. E sempre eu vou colocar esses comandos aqui, né? Show off, o título do job, o diretório padrão, isso aqui é tudo padrão. O chicken aqui é o caminho do bat que executa, né? Que roda esses jobs. Então, isso aqui também vai ser um padrão, né? Você coloca no caminho que você instalou, o seu Data Integration, né? E puxando o caminho aqui do chicken.bat, que já tem lá no seu Pentaho. Você só pega aqui o caminho relacionado ao caminho que você tem na sua máquina. Log file, cria um arquivo de log, também aqui é um comando padrão, e aqui também um comando padrão, chicken. E aqui no file, ó, você coloca o caminho que está o job que você quer executar com esse ponto .bat. No nosso caso aqui, né, tá no ctemp, etl, job joins. Então aqui, lembrando, esse bat aqui, você cria um bat para cada job que você quiser executar lá do seu Pentaho, né? Que no nível básico ele vai salvar o log, né, o log ali básico, né? Beleza? Tem várias opções aqui que vocês podem melhorar, mas esse aqui já te dá um primeiro caminho. E aqui eu salvei também, ó, tudo dentro lá de job. Eu salvei esse bat aqui dentro de ctemp, etl, job, executa job joins, certo? Se eu tivesse outro job aqui, outra transformação, eu poderia criar um outro batch desse aqui, né? Executa job, sei lá, vendas. Aí vai executar outro job, né? Então seria dois
BATs que executa cada uma das transformações que eu, né, desejo. Tranquilo para mostrar para vocês aqui, está lá na nossa. Ó, tá aqui o ponto BAT, ó. Executa job ponto BAT. É esse aqui. E um terceiro, arquivo seria o agendamento ponto BAT, né, um arquivo de BAT também. E esse aqui é o que a gente vai utilizar ali no job do Windows, né? Beleza? Então, esse aqui, você vai vir aqui, @ActionOff, fazendo uma chamada, o seu job que você criou lá do ponto BAT que você criou, né? Executa job joins. Então, esse agendamentos.bat, ele vai fazer uma chamada para esse daqui, ó. Então, esse aqui vai chamar esse. Então, se você tiver outras transformações com outros jobs, você vai podendo só fazer aqui, ó. Call chama esse, call chama um outro job que você tiver lá, entendeu? Você pode criar, por exemplo, aqui dois, sei lá, três, né? Quantos jobs você tiver ali e você querer executar naquele mesmo horário, por exemplo. Aqui a gente vai executar só um, né? Então vai estar aqui no agendamento.bat. Né? Agendamento.bat vai ter só a execução desse job aqui que a gente criou. Só esse aqui. Tranquilo, pessoal? E nesse agendamento aqui, eu consigo agendar lá pelo Windows. Então, eu vou lá em agendador de tarefas do Windows, crio uma nova tarefa, criar a tarefa, e aqui eu coloco o nome da tarefa, executa jobs, vamos dizer aqui 9:50. Espero que dê certo aqui, 9, dê tempo, 9:50. Então, aqui, disparadores, eu vou marcar um horário. Vou colocar aqui que ele começa às 9:50. Diário, vai rodar uma vez, né? Sempre às 9:50. Habilitado. Se quiser colocar uma data de expiração, etc. Beleza? Então, aqui a gente agendou. E aqui a gente coloca qual é o nosso iniciar um programa. Eu vou procurar aqui o ponto BAT que a gente criou. Agendamento ponto BAT. Então, de tempos em tempos, né? No tempo que a gente agendou ali, ele vai vir e executar esse ponto BAT. Esse ponto BAT vai pegar o outro BAT que tem o caminho da nosso job lá do Pentar, que ele vai executar aquele job. Pelo menos essa é a ideia, né? Ok. Beleza, tá aqui, criou. Então, quando for 9:50 aqui, vamos esperar um pouquinho. Quando for 9:50, ele vai rodar, né? Pelo menos é para ele rodar, né? Então, aqui, pessoal, agora, se eu for aqui, ele está 7 registros, né? Beleza? A gente adicionou mais dois, não foi? Duas datas lá. Então, teoricamente, depois que ele rodar, vai virar 9, né? Vamos só acompanhando aqui, ver se ele está no F5 aqui. Deixa ele dar 9,50. Ah, deu 9:50. Vamos ver se ele já rodou. Ele demora um pouquinho, né? Que vai rodar. Então, ele está processando aqui. Ó, última execução, 9:50. Tá vendo aqui? Teoricamente, ele rodou, certo? Automático. Então, vamos ver lá no nosso Postgres. Aí, apareceu mais dois registros, né? Que foi o que a gente adicionou aqui no mês 8, né? No dia 2 e no dia 1, né? Beleza? Então, aqui você pode colocar esse agendador automático e todo dia ele vai lá ler aquelas, no caso aqui dessas planilhas, ou ler de banco de dados e atualiza em um outro lugar. Beleza? Então, é assim que você faz os seus agendamentos de jobs do Pentaho, né? Beleza, pessoal? Então, a ideia do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aí. Valeu, pessoal. Um abraço.